Muito bem. Vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. Neste momento, nós estamos dando sequência ao tema Introdução ao Processo Penal. A ideia, como dito, é termos noções gerais a respeito de processo penal. São noções gerais que vão servir de pressupostos para a gente ver, para a gente entender, compreender outros temas dentro da própria disciplina. Então, por vezes, podem parecer ideias soltas, mas são ideias indispensáveis para as outras matérias que já estão organizadas de maneira mais sistemática, como recurso, nulidade, procedimentos, são temas que estes pressupostos que estamos vendo são necessários para a compreensão delas, correto? Vamos dar sequência aqui, vou projetar para vocês o slide da nossa aula de hoje. Vamos lá. Aqui. Feito. Vamos lá, gente. Ainda estamos falando de introdução ao processo penal. Introdução ao processo penal. Vamos falar, inicialmente, da eficácia da lei processual penal. É importante falar em eficácia da lei processual penal, por quê? Eficácia da lei processual penal no tempo é importante, por quê? Porque, na verdade, nós temos aquela regra básica lá do direito penal, como nós já sabemos, que a lei penal não retroage. Não é isso? Salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, no direito penal, nós temos a possibilidade da aplicação de uma lei a um fato anterior, quando ela ainda não estava em vigor, desde que esta lei beneficie, de alguma forma, a pessoa a quem ela se direciona. Se estivermos falando de lei penal, ela pode, por exemplo, extinguir o delito, extinguir uma qualificadora, ela pode reduzir pena, ela pode mudar a forma de cumprimento de pena, correto? Todas essas leis de natureza penal, elas retroagem desde que seja para beneficiar o réu. Essa é a regra básica no direito penal. Pois bem, aqui no processo penal é um pouquinho diferente. Aqui no processo penal é um pouquinho diferente, como nós vamos ver. Projetem aí, por favor, o artigo 1º do Decreto-Lei 4.657, de 42. Localizem, projetem aqui no chat. Decreto-Lei 4.657, 42. É a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso. Aqui. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar no país. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Isso aqui é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Isso aqui vocês viram lá no principinho do curso. Lá no principinho do curso, quando vocês falaram de eficácia da lei penal no tempo.
Vocês vejam aí que o artigo ele prevê a possibilidade da lei entrar se ela não dispuser de maneira contrária. Tem algumas que estabelecem entrada em vigor na data da sua publicação, tem algumas de maior complexidade que estabelecem um prazo maior para entrada em vigor, mas, via de regra, se a lei nada dispuser a respeito, são 45 dias após a sua publicação. Pois bem, este período é chamado de vacatio legis. Vocês estão careca de saber disso. Vacatio legis, ou vacância da lei. Qual é o entendimento? O entendimento, qual é o propósito da vacatio legis? Qual é o propósito da vacância da lei? O propósito é um só. O propósito é que as pessoas tomem conhecimento da existência, do teor da lei, para que, a partir da sua entrada em vigor, passem a cumpri-la. Correto? Essa é a ideia. Essa é a ideia da vacatio legis. Este é o propósito da vacatio legis. Pois bem, chama-se, e vocês estão visualizando o slide aí? Estão visualizando o slide direitinho aí, não estão? Estamos, professor. Ótimo. Chama-se de atividade, e mais uma vez nós estamos aqui só retomando noções que vocês já viram para nos situarmos dentro do processo penal. Chama-se de atividade o período em que uma lei esteve em vigor, exercendo aí os efeitos que são dela esperados. Este período é chamado de atividade. É o período em que a lei esteve em vigor. Pode ocorrer que uma lei regule um fato em momento distinto daquele em que ela estava em vigor. Pode ser que ela seja aplicada a um fato em momento distinto àquele em que ela estava em vigor. Neste caso, fala-se em extratividade da lei. Ou seja, a lei ela está sendo aplicada em momento distinto daquele em que ela estava em vigor. Se ela se aplica a um fato pretérito, fala-se em retroatividade. Ou seja, nós estamos tendo uma aplicação para trás. A lei está sendo aplicada a um fato antes dela entrar em vigor. Se esta lei é aplicada a um fato depois dela ter sido revogada, nós também estamos diante da extratividade. Só que aí nós vamos falar em ultraatividade. Ou seja, a lei sendo aplicada a um fato posterior à sua revogação. Beleza? Para que servem essas noções iniciais? Vacatio legis, atividade, extratividade, que se divide em ultraatividade e retroatividade. Essas noções iniciais, elas servem para a gente fazer referência ao direito processual penal em si. E vamos afunilando. Projete aí, por favor, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Joguem aqui no chat, por favor. É a previsão da lei penal, da regulamentação da lei penal no tempo. Essa aí é a previsão da regulamentação da lei penal. Nós estamos falando hoje de lei processual penal. Só que nós estamos afunilando. Esse dispositivo aqui vocês já viram, já o estudaram. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Essa é a regra básica do direito penal. Se uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime, ela vai se aplicar aos fatos anteriores. Se uma lei posterior reduz a pena de um delito, ela vai se aplicar aos fatos anteriores. Se a lei posterior modifica o regime de cumprimento da pena de um determinado delito, ela vai se aplicar aos fatos anteriores. Correto? E aí a questão que fica é,
E no processo penal? Assim é no direito penal. E no processo penal? Como é que nós fazemos? No processo penal, nós temos uma referência à aplicação, à eficácia da lei processual no tempo, lá no artigo 2º. O artigo 2º do CPP, ele nos traz referência. Ele faz menção à eficácia da lei processual penal no tempo. Está lá, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Olha só, gente. Vejam vocês, então, que com o direito processual penal, ele é um pouquinho diferente. O direito processual penal, ele é um pouquinho diferente. No direito processual penal, nós não temos, pelo disposto aí no artigo 2º, nós não temos a possibilidade, se estivermos diante de uma norma de direito processual penal, nós não temos a possibilidade da aplicação retroativa dessa lei. O ato processual, se estamos falando de direito processual penal, nós estamos falando de atos processuais. Nós estamos falando de propositura de ação, nós estamos falando de apresentação de denúncia, de alegação, de razão, de interposição de recurso. Nós estamos falando de atos processuais, correto? Nós não estamos falando de cometimento ou não cometimento de crime. Quando nós falamos de normas processuais penais, nós estamos falando de atos processuais penais. Pois bem, o artigo 2º ele estabelece que o ato processual penal, ele é realizado de acordo com a lei que regulamenta a sua realização, quando da sua realização. O que quer isso dizer? Se uma lei posterior, nós temos um processo em tramitação, a gente sabe que, infelizmente, os nossos processos aí, eles andam por anos e anos. Se nós passamos pela primeira fase, suponhamos que a gente já tenha passado pela primeira fase, já passamos pelaquela primeira fase lá da propositura, da ação, da apresentação de uma defesa preliminar, a gente está naquele momento inicial, já passamos por ela, já estamos ali na produção, na fase de instrução processual, já estamos ali na fase de instrução processual. Os atos praticados anteriormente, ou seja, propositura da ação, defesa preliminar, recebimento, propositura da ação por meio da denúncia, recebimento da denúncia, defesa inicial. Todos estes atos, tendo eles sido já concluídos e realizados, eles foram regulamentados pela lei quando da sua realização. O que eu quero isso dizer? Suponhamos que, só para ficar bem claro, que a gente acabou de falar aqui, que a lei penal não retroage só para beneficiar o réu. Suponhamos que nós temos um processo em tramitação, a denúncia já foi proposta, nós estamos na fase de instrução processual, só que a denúncia foi proposta, o Ministério Público propôs a denúncia, vamos lá, 6 meses após o recebimento do inquérito policial concluído, totalmente instruído. Ele propôs 6 meses depois. Já estando o processo em fase de instrução, produção de prova, nós temos uma alteração legislativa estabelecendo que, para delitos daquela natureza, a denúncia tem que ser proposta em 30 dias, sob pena de prescrição. Né? Vamos criar aqui uma tese maluca. Então, eu vou falar, pô, peraí, essa lei nova, que estabeleceu um prazo de 30 dias, ela me beneficia, eu que estou sendo processado. Por quê? Porque o Ministério Público propôs a ação com 6 meses. Já tinha estourado. A lei penal, ela não retroage só se for para beneficiar o réu.
Então, quer dizer que essa aqui pode reagir para me beneficiar? Não. Por que não? Porque não se trata de lei penal, se trata de lei processual penal. E na lei processual penal, o princípio que vige é tempo regit actum, ou seja, o ato ele é regido pela lei que o regulamenta quando da sua realização. O que vai determinar de que forma ou em que prazo o ato processual vai ser realizado é a lei que regulamenta, é a lei que o prevê, é a lei que está em vigor quando da sua realização. Correto? Professor, Pois não. acho que até um exemplo mais palpável, assim, que acontece, que no ano passado o Estado de Minas ele tinha reconhecido o estado de calamidade pública até o final de dezembro, dia 31. E aí todo crime cometido no ano passado, o Ministério Público estava denunciando com a agravante lá do artigo 61 do inciso J, né, em ocasião de qualquer calamidade pública e tudo mais. Aí, esse ano já não existe mais, pelo menos um decreto, né, do Estado reconhecendo esse estado de calamidade pública, mas o réu ele vai ser condenado com essa agravante, né, no caso. Claro, claro. Nesse exemplo aí que você deu, ele é uma norma de natureza penal, não é uma norma de natureza processual penal, exatamente. Por mais que a gente tenha essa revogação aí, não tenhamos mais essa previsão, aqueles que cometeram o delito naquelas circunstâncias vão responder naqueles moldes. Vamos lá. Pois bem, gente. E aí a grande questão que fica é, muitas vezes é muito facinho, né? É muito facinho assim se nós formos de código. Pode falar. O que está, qual é a regra básica, principal? Norma de direito penal está no Código Penal, norma de direito processual penal está no Código de Processo Penal. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Facilitaria a nossa vida demais da conta. A gente iria partir do princípio de que as normas do direito penal retroagem para beneficiar o réu, as normas de direito processual penal, que estão no Código de Processo Penal, não retroagem para beneficiar o réu, porque elas são regidas, os atos processuais eles têm que ser realizados de acordo com a lei que regulamenta quando da sua realização, não é? Só que, infelizmente, a coisa não é tão simples assim. Além de nós termos, dentro do Código Penal, normas de natureza processual penal, nós também temos normas de direito processual penal dentro do Código Penal. Correto? Para sabermos se o dispositivo, nós estamos diante de um dispositivo de qualquer natureza que foi alterado. Para sabermos se esse dispositivo é de natureza penal ou processual penal, para então sabermos falar, olha, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica ou não aplica-se, nós devemos saber se esse dispositivo, se ele se direciona ao processo, se ele se direciona à tramitação processual ou se ele diz respeito ao direito de punir do Estado. Não é uma operação tão simples, mas é isso que é dessa forma que nós devemos nos guiar, independente se se trata de norma prevista no Código Penal, processual penal ou legislação extravagante. Diz respeito ao direito de punir do Estado, ao exercício do direito de punir, à aplicação da lei penal. Se disser respeito ao direito de punir, à aplicação da lei penal, nós estamos diante de uma norma de direito penal, que é regida pelo princípio da retroação benéfica. Se for uma norma direcionada à tramitação processual, e aí não se fala de ius puniendi, se fala de ius persequendi in judicio, ou seja, o direito de perseguir em juízo. Se disser respeito à tramitação processual,
nós vamos estar diante de uma norma de direito processual penal. E, neste caso, não se aplica o princípio, não se aplica a revogação, a aplicação retroativa benéfica. Beleza? E olha só para vocês verem que interessante o negócio. E aí, para caminharmos um pouquinho mais, e a gente vê que não é realmente tão simples assim. Olha lá. Liberdade provisória, fiança, prisão preventiva, prisão temporária. Você pode falar. Todos eles atingem o nosso direito de liberdade, não é isso? Você pleiteia uma liberdade provisória ou a concessão de uma fiança para ser liberado. Se você é preso preventivamente ou preso temporariamente, você está com a sua liberdade cerceada. Pois bem, apesar de serem institutos afetos à privação da liberdade, não se tratam de norma de direito penal, se tratam de norma de direito processual penal. Não dizem respeito ao direito de punir do Estado, elas dizem respeito à prestação jurisdicional. São todos referentes às prisões cautelares, às prisões voltadas para a instrução processual. Correto? Então, para sabermos se se trata de norma de direito penal ou processual penal, a gente tem que nos guiar, o que deve nos nortear refere-se ao direito de punir do Estado ou não? Esse que deve nos servir de guia. E olha aí, só para vocês verem como eu digo que a distinção não é tão simples. Nós já temos outros institutos aqui que também interferem na nossa liberdade. Livramento condicional, progressão de regime, substituição de pena, também são institutos afetos à liberdade, ao direito à liberdade. Porém, aqui, quando nós estamos falando em livramento condicional, em progressão de regime, em substituição de pena, eu não estou falando de uma prisão voltada para a instrução, para a tramitação processual. Aqui, o Estado já está exercendo o seu direito de punir. Nós já temos um processo findo, nós já temos uma pena, uma condenação transitada em julgado. Aqui já não é, esses institutos, eles se referem a cumprimento de pena. Então, se é cumprimento de pena, é norma penal, não é norma processual penal. Se é norma penal, a sua aplicação retroage para beneficiar o réu. Se a pessoa foi condenada por o cometimento de um determinado delito de qualquer natureza, e a ela foi aplicada uma pena de 5 anos de prisão, ela está em cumprimento de pena privativa de liberdade, e nós temos uma alteração legislativa, e nessa alteração legislativa prevê que para aquele caso em especial, para delitos daquela natureza, nós podemos ter a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por mais que a pessoa tenha cometido o delito lá atrás, nós estamos diante de uma norma de direito penal e teremos a sua aplicação imediata. Nós teremos aí a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Correto? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês no que diz respeito à aplicação da lei processual penal no tempo. Demonstrando para vocês que a coisa não é tão simples quanto possa parecer. E olha para vocês verem, próprio essa indicação para vocês
de que não há essa simplicidade, basta a gente ir no Código Penal. Projete aí, por favor, artigo 110, parágrafo 1º e 100. Artigo 110, parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regular-se-á pela pena aplicada, não procedendo em nenhuma hipótese, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior da denúncia ou queixa. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação e depois de improvido seu recurso, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em hipótese nenhuma, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Aqui, gente, é uma norma que se encontra no direito penal, no Código de Processo Penal. Ela diz respeito à extinção de punibilidade, ela se refere à prescrição, prevendo aí causa, regulamentando, né, a prescrição que é uma causa extintiva de punibilidade. Neste caso aqui, trata-se de uma norma de direito penal. Trata-se de uma norma de direito penal presente no Código Penal. Ok. Refere-se ao direito de punir. A prescrição extingue a punibilidade, a prescrição extingue o direito de punir. O parágrafo 1º, ele traz aí uma regulamentação da aplicação da prescrição, a sua impossibilidade, né, de aplicação da prescrição antes da denúncia ou queixa, a partir da pena aplicada, e não da pena máxima prevista. Isso aqui é outra tema para discussão em outra situação. Projete aqui, por favor, o artigo 100. Olha lá. Artigo 100. A ação penal é pública. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara... Você para aceitar ela aí, professor. Como? Ivone está pedindo você para aceitar ela aí. Ah, sim, eu acho que eu já devo ter aceitado. Não tem aqui no parecendo ninguém pedindo. Boni. Olha ela aí. Olha lá. Beleza. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Nós temos aqui no Código Penal, uma norma de natureza processual. O artigo 100, ele trata da titularidade de ação. Ele trata, né, das modalidades de ação penal pública, ação penal privada, e diz respeito também à titularidade da ação. Ou seja, nós temos uma norma de natureza processual dentro do Código Penal. Então, o que deve nortear vocês quando vocês estiverem diante de um dispositivo de lei, um dispositivo que foi revogado, para saber se esse dispositivo tem natureza penal ou processual penal? E, portanto, se a ele se aplica a retroatividade benéfica ou não. O que deve nortear vocês? Vocês devem olhar para o dispositivo de lei e falar, e pensar consigo. Refere-se ao direito de punir do Estado? Se referir-se ao direito de punir, se estiver regulamentando o direito de punir do Estado, é norma penal, e sendo norma penal, nós temos retroação benéfica. Trata-se de norma de natureza processual,
Não, trata-se de norma de natureza processual. Se trata de norma de natureza processual, se concluirmos por isso, então não há retroatividade. Não há nem retroatividade, nem ultraatividade. Porque a realização do ato é regido pela lei que o regulamenta no ato de sua realização. Beleza? Vamos lá. Lei processual penal no espaço. Lei processual penal no espaço. Vamos... O artigo 1º do CPP aí, por favor. Vamos ver agora como é que a lei processual penal ela é aplicada no espaço. Artigo 1º. Artigo 1º do CPP. O artigo 1º ele faz referência ao modo pelo qual a lei processual penal é aplicada, ao modo pelo qual a lei processual penal é aplicada no espaço. E vejam vocês, o processo penal reger-se-á em todo o território nacional por este Código. O Código de Processo Penal, então, ele se aplica aos atos processuais realizados em todo o país. Em todo o país. Lógico, com as ressalvas trazidas aí pelo próprio artigo 1º. O artigo 1º fala de tratados e convenções, prerrogativas do presidente da República, processo de competência da Justiça Militar e outras circunstâncias. Então, ressalvadas estas exceções, que são apontadas pelo próprio parágrafo 1º do CPP, a regra que nós temos que ter em mente é que o Código, os atos processuais, o processo penal, né, o exercício da jurisdição penal, o exercício da jurisdição penal, ela é regida em todo o país pelo Código de Processo Penal. Pelo Código de Processo Penal. No que diz respeito a essa aplicação da lei penal no tempo, nós dissemos que, no que diz respeito à aplicação da lei processual penal no tempo, nós trouxemos aí uma expressão latina, tempus regit actum. É o tempo que regulamenta a realização do ato. No processo penal, quando estamos fazendo a análise de aplicação da lei penal no espaço, aqui a expressão latina é outra, é locus regit actum, ou seja, a realização do ato, a forma pela qual o ato é realizado, ele é regulamentado de acordo com a lei local. De acordo com a lei local. Por que é importante dizer isso? Por que é importante dizer isso? Porque nós temos determinados atos processuais, em especial, se nós tivermos aplicação da lei penal em situações de extraterritorialidade, nós sabemos que tem algumas situações previstas lá no Código Penal, em que a aplicação da lei penal é realizada, inclusive, fora do país. Lança aqui, por favor, Vitor. 6 e 7 do Código Penal. Nós sabemos que... Pois não. Explica essa expressão latina de novo, que eu não entendi, por favor. Sim. O que acontece? Quer ver? Deixa, só projeta o 6 e o 7 aqui que eu vou explicar. Nós sabemos que existem determinadas circunstâncias em que a lei penal, qual é a regra?
A regra é que a lei penal ela se aplica dentro do território nacional. Dentro do território nacional. A lei penal estabelece crimes e que regulamenta o direito de punir. Ela se aplica dentro do território nacional, beleza? Essa é a regra. Excepcionalmente, nós temos o que se chama de extraterritorialidade da lei penal, que são referidas nos artigos 6 e 7º, artigo 6º e 7º do Código Penal. Prevê lá algumas situações em que a lei penal se aplica fora do país, a lei penal. Pois bem, quando eu fiz referência aqui à expressão latina locus regit actum, ou o local, a lei, é mais fácil explicar, a lei do local em que o ato é realizado é que regulamenta a sua realização. É a lei do local onde o ato vai ser realizado que regulamenta a sua realização. Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Nós temos determinados delitos que são transnacionais, né? Nós temos aí o crime ultra mega top organizado, a gente teve aí agora esses vários delitos referidos na Operação Lava Jato, a gente tem tráfico internacional de pessoas, tráfico internacional de drogas, crime de pedofilia é muito recorrente, o delito ocorre aqui, nós temos envolvimento de pessoas aqui dentro do país e fora do país. Pois bem, se tivermos, o que quer dizer locus regit actum? Se tivermos a necessidade da realização de um ato processual fora do país, se tivermos a necessidade de realização de um ato processual fora do país, a regulamentação da realização deste ato, a forma pela qual este ato vai ser realizado, vai ser seguindo as leis do país em que ele vai ser realizado. Suponhamos um dos exemplos trazidos aqui, fácil para entender, é o artigo 183 do CPP. Ele fala a respeito de carta rogatória. Nós temos, via de regra, se eu tenho um ato processual a ser realizado na minha comarca, eu sou juiz de direito. Se eu tenho um ato processual a ser realizado na minha comarca, eu mesmo o realizo. Se o ato processual a ser realizado, ele tem que ser realizado em outra comarca, suponhamos que eu tenha que ouvir uma pessoa que está lá no Acre, a expedição do que se chama de carta precatória. Carta precatória. Se, porém, a gente estiver falando de criminalidade internacional, se tratar, como eu disse, de pedofilia, crime financeiro, tráfico de drogas, enfim, e eu precisar ouvir uma pessoa que está lá na Suíça, eu lanço mão de um expediente que é chamado de carta rogatória. Pois bem, se eu quiser ouvir a pessoa para o meu colega lá do Acre, ouvir a pessoa lá, ele vai ouvi-la seguindo as mesmas regras que regulamentam a oitiva aqui para mim. As mesmas regras que regulamentam a oitiva aqui em Montes Claros, regulamentam a oitiva lá no Acre. Beleza? Se, porém, eu preciso ouvir uma pessoa na Suíça, nós tivemos lavagem de dinheiro com depósito de dinheiro lá na Suíça, e eu preciso ouvir uma pessoa lá de um processo que está em tramitação aqui, eu lanço mão da carta rogatória. Aí não é carta precatória, é carta rogatória. Na carta rogatória, rogatório vem de pedido mesmo, de rogar, de pedir. Na carta rogatória, para a realização dessa carta rogatória lá, para o cumprimento dessa carta rogatória, ela vai ser realizada de acordo com as normas processuais da Suíça. Ou seja, a realização do ato é regulamentada, pela lei local, pela lei do local da sua realização. 783 do CPP. Lance ele aqui, por favor.
Mandei ele em cima ali, professor. Mandou? Aqui. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça, a fim de ser pedido seu cumprimento por via diplomática às autoridades estrangeiras competentes. E aí, suponhamos que aqui está previsto que a oitiva das pessoas sempre deve ser realizada por um juiz de direito, beleza? Aqui a oitiva das pessoas sempre é realizada por um juiz de direito. Suponhamos que lá na Suíça não existe o cargo do juiz de direito, que é aquele que julga, sim, porém lá na Suíça nós temos a previsão de que as oitivas são realizadas não por juiz de direito. Existe um secretário judicial lá, existe um cargo lá que chama secretário judicial, e a instrução processual fica a cargo desse secretário judicial. Para a realização dessa oitiva lá, ela vai seguir os termos da lei suíça. Ela vai seguir os termos da lei suíça. Este é a aplicação prática do princípio locus regit actum. Beleza? Parece que colocou aqui. Considerando o local onde ocorreu o crime ou onde houver o resultado. Aqui é outra circunstância. Que é outra circunstância. Aqui você já está falando de lei, aplicação da lei penal no espaço. Aqui é outra circunstância. No que diz respeito aqui no Brasil, nós temos a aplicação da teoria da ubiquidade, né? O crime considera-se praticado tanto no local da ação quanto no local do resultado. É isso? É isso. Acho que é isso mesmo. Em tempo que eu não leio isso. Tempo que eu não dou estudadinha nisso. Correto, gente? Dúvida aqui a respeito da aplicação da lei processual no espaço? Não? Ok, sigamos. Interpretação da lei processual penal. Creio que nossa aula hoje vai ser rapidinha. Nossa aula é bom que a gente conclui esse tema aqui e já entra em inquérito policial. Interpretação da lei processual penal. Tranquilo? Dúvida nenhuma? Vamos lá. Interpretação da lei processual penal. Olha só, gente, o que é interpretar a lei? Vocês viram lá no primeiríssimo período. O que é interpretar lei? Interpretar a lei é extrair dela o seu significado. Interpretação de lei é a extração do significado da lei. O que a lei quer dizer? O que o legislador queria dizer? De que forma nós vamos aplicar a lei? Isso é interpretar. Interpretar é extrair o sentido dos dispositivos legais. Essa interpretação, ela pode ser feita das mais diversas formas. A interpretação, ela pode ser feita das mais diversas formas. Ela pode ser classificada das mais diversas formas. Isso aqui tudo é conceituação doutrinária, viu, gente? Isso aqui tudo é conceituação doutrinária. Quanto a quem realiza essa interpretação, a interpretação pode ser autêntica. A interpretação, quando nós falamos de interpretação de lei, quando nós falamos de interpretação, nós estamos interpretando o quê? Nós estamos interpretando a lei. Nós estamos tentando extrair o significado da lei. Pois bem, disse que essa interpretação é autêntica quando é o próprio legislador quem a interpreta. Quando é o próprio legislador quem traz o seu significado. Nós podemos considerar, lá
interpretação autêntica ou legislativa. Nós podemos considerar como uma interpretação autêntica ou legislativa, vocês ainda não viram, não. Não, vocês vão ver agora esse semestre, crimes contra a administração pública. O próprio legislador, depois de trazer uma série de delitos que podem ser cometidos por servidor público, o próprio legislador indica quem é servidor público para fim de cometimento de crime contra a administração pública. Ou seja, nós temos ali uma interpretação autêntica ou legislativa. É o próprio legislador dizendo qual o significado do termo. Interpretação autêntica ou legislativa. Interpretação doutrinária ou científica é essa realizada pelos doutrinadores, realizadas aí pelos autores que escrevem, por quem escrevem livros, realizadas por vocês daqui uns 2, 3 anos, quando vocês escreverem os seus TCCs. Interpretação doutrinária é essa realizada pelos doutrinadores, pelos estudiosos do direito aí. E a interpretação, voltemos, a interpretação judicial, o que eu fiz, meu Deus? Aperta Ctrl Z, professor. A interpretação judicial é aquela realizada pelos juízes, pelo judiciário, né? Não só pelos juízes, pelo judiciário, pelos juízes de direito, pelos tribunais. Essa interpretação, quando eles indicam ali qual o entendimento deles acerca da lei. Por mais que ele, na atividade jurisdicional, por mais que nós tenhamos ali a aplicação do direito ao caso concreto, exatamente por o direito não ser, em razão do direito não ser uma ciência exata, nós não temos a justa posição entre um fato concreto e a lei. Nós não temos a justa posição entre um ato processual e a lei. Nós precisamos que o juiz, na sua aplicação, que o juiz interprete a lei. Então, a um só tempo, ele faz a aplicação da lei ao caso concreto, mas ele também, para realizar essa aplicação, ele precisa interpretar a lei e extrair o significado no entender dele, é ele quem está aplicando a lei, no entender dele, qual o significado da norma. Essa interpretação realizada pelo juiz de direito é chamada de interpretação judicial. Beleza? Vamos lá. Quanto aos meios empregados, quanto aos meios utilizados para a interpretação da lei processual penal, para a interpretação da lei. Nós temos a interpretação gramatical, literal ou sintática, que é aquela em que, para a extração desse significado, utiliza-se simplesmente as regras gramaticais, as regras de português, você faz simplesmente uma análise da escrita, digamos assim, né? Você faz simplesmente uma análise da escrita para dali extrair o significado da lei, o que a lei quis dizer, que o legislador quis dizer. E nós ainda temos, quanto ao meio empregado, a interpretação lógica ou teleológica. Por que lógica ou teleológica? Lógica, porque não se considera, na interpretação lógica ou teleológica, não se considera a lei interpretada de maneira isolada. Você considera a lei que está sendo interpretada como sendo integrante de todo um ordenamento jurídico. Então, a interpretação é feita considerando-se que essa lei ela deve estar em harmonia
com outros dispositivos legais. Com outros dispositivos legais que ela não tenha revogado, né, por óbvio. Mas ela tem que estar em harmonia, em especial em harmonia com a Constituição Federal, que regulamenta, que está aí no topo da ordem das leis, né? A Constituição Federal ela se encontra lá no topo. Toda a legislação infraconstitucional tem que estar em consonância com a Constituição. Então, em função disso, a interpretação mais inteligente e a interpretação que gera melhor frutos é a interpretação lógica ou teleológica. A gramatical é indispensável, né? É indispensável você compreender a escrita do que está disposto da lei. Mas isso só não é suficiente, porque esta lei ela não é isolada no mundo. Ela integra um ordenamento jurídico e ela está subordinada à Constituição Federal. Então, quando se fala em teleológica, é buscando, quando se fala em lógica, é entendendo-a como integrante de todo um ordenamento jurídico, e quando se fala em teleológica ou teleologia, o que se quer saber é qual o propósito desta lei. Qual o propósito? Oi? Cecília, seu microfone está ligado. Tem alguém com o microfone ligado. Isso. Vamos lá. Pois bem, ainda falando de interpretação, gente. E quanto ao resultado a que se pode chegar quando da análise, quando da interpretação de uma lei qualquer e da lei processual penal, que é a que nos interessa, em especial, neste momento. Quando do resultado, a interpretação pode ser meramente declarativa, e quando a interpretação é meramente declarativa, é quando nós entendemos que da leitura do texto da lei, quando nós concluímos que da leitura do texto da lei, entende-se que o legislador, ao escrever a norma como escreveu, ele dispôs exatamente da forma como ele queria regulamentar. O que quer dizer? O dispositivo de lei, ele traz expressamente, exatamente, a previsão do ato, né? Estamos falando de direito processual penal, ele regulamenta de maneira exata, ela está disposta de maneira exata pela qual o ato vai ser realizado. Quando o resultado da interpretação ela é restritiva, é quando se conclui que o legislador disse mais do que queria dizer, ou disse mais do que deveria dizer. Quando o legislador disse mais do que deveria dizer, da sua interpretação, nós concluímos que a lei, na verdade, o propósito não era regulamentar todo aquele fato, não era regulamentar todos aqueles atos processuais, mas eles teriam destinação para atos processuais, outros atos processuais específicos, e não todos aqueles. E na interpretação extensiva, é quando, feita a interpretação da lei processual penal, a gente conclui que, na verdade, o legislador, ao escrever a lei, ele escreveu menos do que deveria. A lei ela tem uma aplicação maior do que a sua previsão legal, considerado simplesmente os seus termos gramaticais. É isso. Aí fica mais fácil de eu explicar para vocês.
Quando o sentido da lei, interpretar não é extrair o sentido, quando o sentido da lei corresponde aos termos gramaticais, corresponde exatamente aos termos gramaticais nela constante, nós estamos diante, quanto ao resultado, diante de uma interpretação declarativa. Se da interpretação gramatical nós concluirmos que a lei disse mais do que deveria, considerando o seu sentido, nós estamos diante de uma interpretação restritiva. Se, por outro lado, da interpretação meramente gramatical, considerando-se meramente os termos gramaticais, se nós entendermos que a lei disse mais do que deveria e que da sua interpretação, do seu significado, é menos do que o disposto daquela forma no português, a interpretação, ela é extensiva. Correto? Pois bem, gente, todas essas circunstâncias faladas dizem respeito à interpretação. Todas essas circunstâncias faladas, elas dizem respeito à interpretação, que é a extração do significado da norma. Não é isso? Mas além de interpretação, além deste conceito de interpretação, que é indispensável não só para o direito processual penal, mas para o direito como um todo, né? O legislador, ele não é claro, ele não é específico, ele não é certeiro quanto da elaboração das leis, daí a importância da interpretação. A interpretação, ela é indispensável, nós temos que saber realizar essa interpretação das leis. Além da interpretação, nós temos a chamada analogia. E o que é a analogia? A analogia, ela é diferente da interpretação. Analogia é diferente de interpretação. Analogia é diferente de interpretação. Na analogia, nós temos um determinado, e aí estamos falando de ato processual, nós temos um determinado ato para o qual não há regulamentação. Fala-se em analogia quando, para um determinado ato de qualquer natureza, nós não temos a sua regulamentação. E por não termos uma regulamentação específica, suponhamos que a gente tenha a previsão de um ato processual de qualquer natureza. Nós temos lá, vamos pensar aqui numa hipótese bem doida para vocês compreenderem. Suponhamos que a gente tenha a previsão, apenas para fins de entendimento, hein, gente? Suponhamos que nós temos a previsão do chamamento ao processo, chamamento para os atos processuais, nós temos a previsão da citação e temos a previsão da intimação. São duas formas de chamamento. A citação é o chamamento inicial para o processo e a intimação, ela é o chamamento para os atos que se realizam ao longo do processo. Suponhamos que nós só tenhamos regulamentação, e quando eu digo regulamentação, a previsão com todos os detalhes para a citação. Nós não temos essa previsão com todos os detalhes para a intimação. Pois bem, se nós nos valermos das normas da regulamentação, da citação para a realização da intimação, nós estamos nos valendo aí de analogia, que é aplicar a um caso semelhante ou a um ato semelhante que não seja regulamentado em lei, normas que regulamentem este outro ato que é semelhante a ele. Correto? Analogia, então, não é interpretação.
Analogia não se trata de interpretação. Não se trata de interpretação porque nós não temos uma norma de jeito nenhum. Eu estou endoidando aqui. Nós não temos uma norma de jeito, nós não temos uma norma a ser interpretada. Nós temos ausência de norma. Certo? Então, pode, diante deste quadro, dessa ausência de norma, pode ser que nós tenhamos uma confusão entre 3 conceitos básicos que não podem existir. Nós podemos ter uma confusão entre 3 conceitos básicos aqui que não podem existir. Quais são esses conceitos básicos? A analogia, que nós acabamos de dizer, não é? Que é uma forma de aplicar uma lei a um ato semelhante, para a realização de um ato processual que não possua regulamentação processual própria. Nós temos a interpretação extensiva, nós acabamos de falar dela, que é quando a lei diz menos do que deveria, e nós temos a interpretação analógica. Analogia, quando nós não temos lei que regulamente o ato e temos que nos valer de normas que regulamentam um ato semelhante. Interpretação extensiva, quando nós temos, quando o legislador disse menos do que deveria, e interpretação analógica. São todos conceitos que se aproximam. A interpretação analógica é quando o próprio legislador, ele nos remete à utilização da analogia. Projeta aí, por favor, Vitor, 121, parágrafo 2º, 3, do Código Penal, aqui não consta, é o Código Penal, não o CPP. É homicídio qualificado aí. Isso, homicídio qualificado, prevê o inciso 3, prevê uma qualificadora. Quando o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum. Então, vejam vocês, a própria lei está a nos indicar a utilização da analogia, valendo-nos das situações pontuais já indicadas aqui por ela. Ou seja, se o delito for cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou outros meios semelhantes a este, meios insidiosos, cruéis, ou que possam resultar em perigo comum, meios semelhantes a estes. Aqui nós estamos diante da interpretação analógica. É a própria lei nos indicando a interpretação, a aplicação da analogia no caso concreto. São conceitos que aproximam, porém são diferentes. Essa analogia, gente, ela pode ser in bonam partem ou in malam partem. Ela pode ser a favor da parte, e aqui nós estamos falando de processo, se estamos falando de processo, estamos falando de réu. Ela pode ser in bonam partem, em favor do réu, a parte é o réu, ou in malam partem, em prejuízo do réu. São 2 formas de aplicação da analogia. Aqui nós não temos um posicionamento pacífico na doutrina, não. Entende-se que, por se tratar de norma processual penal, e, portanto, por não se tratar de direito de punir, né? Nós dissemos que as normas de direito penal, elas dizem respeito ao direito de punir. As normas de direito processual penal dizem respeito ao exercício da jurisdição. Não é isso?
Tendo em vista que as normas de processo penal são normas que dizem respeito ao exercício de jurisdição, pouco importa se se trata de aplicação da analogia em favor ou em prejuízo da parte. O que nós não podemos ter é a ausência do ato. Há doutrinadores que entendem dessa forma. Outros, porém, entendem que, por mais que nós estejamos falando de direito processual penal, nós não poderemos aplicar a analogia, por mais que se trate de normas de direito processual penal, e, portanto, seja direcionada ao exercício da jurisdição, nós não podemos ter a aplicação da analogia em prejuízo do réu. Temos posicionamentos nos dois sentidos. O posicionamento que vigora, o posicionamento que tem mais adeptos, é da impossibilidade da aplicação da analogia em malam partem, ou seja, em prejuízo. Não há possibilidade de aplicação da analogia quando da sua aplicação resulte prejuízo para o réu na ação penal. Beleza? Essa referência que eu fiz aqui à norma processual, ou seja, o entendimento majoritário é no sentido da impossibilidade da aplicação da analogia em malam partem. E, por fim, gente, para fecharmos essa noção inicial aqui de direito processual penal, para fecharmos essa introdução e já irmos para o que realmente interessa, nós temos que falar a respeito das fontes do direito processual penal. Temos que falar a respeito das fontes do direito processual penal. Para falar de fonte do direito processual penal, a gente tem que ir lá na Constituição para tratarmos a respeito das fontes de produção do direito processual penal, ou fontes de produção das normas processuais penais. Correto? Projete aqui, vamos lá. Artigo 22(1) da Constituição Federal, fontes de produção da lei. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, vejam, compete privativamente, a competência privativa da União legislar sobre direito processual. Isso aí está de acordo com o artigo 1º do Código a que fizemos referência, do Código de Processo Penal, quando ele diz lá que o processo penal será regulamentado em todo o território nacional por aquele código. E sabemos que o Código de Processo Penal é uma norma, é uma lei produzida pela União. Correto? Parágrafo único do 22. Lei complementar poderá autorizar estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas neste artigo. Então, nada impede que uma lei complementar, nós temos a previsão primeira da Constituição, qual é que é? A previsão primeira, a regra é, segundo a Constituição Federal, que o direito processual será regulamentado por lei criada pela União, correto? Porém, o próprio parágrafo único prevê que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre matérias específicas de direito processual, dentre outros temas, né? Dentre outros temas. O artigo 24(10) e o 98(1), ele é interessante que ele diz respeito aos juizados especiais. Ele diz respeito aos juizados especiais. Juizados especiais criminais, juizados especiais cíveis. Artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre
criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Vejam só para vocês verem que interessante. Se estivermos falando, então, de juizado especial criminal, juizado especial, a competência é concorrente. Nós não temos dúvida nenhuma de que as normas que regulamentam os juizados especiais criminais, ou seja, os juizados de pequenas causas, nós não temos dúvida nenhuma de que as normas que regulamentam os juizados especiais são normas de natureza processual. São normas de natureza processual. Pois bem, lá, acabamos de fazer referência, o 22.1, ele diz que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Prevê no parágrafo único a possibilidade de lei complementar, autorizar os estados a legislar sobre questões específicas. O que quer dizer? Questões pontuais. Nós poderíamos ter uma lei complementar autorizando os estados a legislar sobre questões pontuais no processo penal. O artigo 24, por se tratar de juizado especial criminal, juizados especiais de pequenas causas, ele vai mais longe. Ele não, se a norma processual disser a respeito a juizado especial, não é competência privativa. Aí a competência já passa a ser concorrente. Nós estamos falando de juizado especial criminal, nós estamos falando de juizados especiais, nós estamos falando de crimes de menor potencial ofensivo. Então, nós temos aí uma facilitação por parte do Constituinte, autorizando a competência concorrente para a regulamentação dos juizados especiais de pequenas causas. Artigo 98.1. A União, Distrito Federal, a União no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão. Nós temos a previsão aí dos juizados especiais, 98. Juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade, infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos na hipótese prevista em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, esse é o juizado especial, o do 98.1, é o juizado especial a que faz referência o 24.10 da Constituição Federal. É importante falar isso, gente, porque, olha só, a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão. Porque, na verdade, por mais que não tenhamos referência aqui no 98, é importante dizer que a União, ela cria os juizados especiais não só no Distrito Federal, como também no âmbito da Justiça Federal propriamente dita. Porque quando diz que a União cria no Distrito Federal os juizados especiais, nós estamos falando de juizados especiais estaduais. Porém, da mesma forma que a União cria juizados especiais estaduais no Distrito Federal, ela também cria juizados especiais na própria Justiça Federal, se estivermos falando de delitos de competência da Justiça Federal. Nós temos aqui na Polícia Federal alguns crimes que são delitos do juizado. Nós temos crimes de menor potencial ofensivo, que são cometidos contra bens da União, onde nós, ao invés de fazermos inquérito policial, nós fazemos um termo circunstanciado de ocorrência. Ele é direcionado para o juizado da União, juizado da Justiça Federal. Correto? Mas estamos falando de fonte do direito processual penal. Pois bem, a regra é que compete privativamente à União. Essa própria União pode autorizar, mediante lei complementar, que estados e Distrito Federal
legislem sobre pontos específicos. Quer ver? Vamos. E, no que diz respeito ao juizado, a competência não é privativa, a competência é concorrente. Beleza? E, por fim, 2411 da Constituição, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. Procedimento é um dos temas que nós vamos estudar, né? Processo, se diz processo, o processo ele é propriamente o meio pelo qual a jurisdição ela é exercida, ela é aplicada, e nós dizemos que o processo ele é um conjunto de atos voltados para a aplicação da lei ao caso concreto, e o procedimento, o que é o procedimento? O procedimento é como se dá a ordem, como são os prazos e quais são os atos realizados nessa marcha processual. A forma pela qual esses atos são realizados é que vem a ser o procedimento. Procedimento é um dos tópicos do direito processual penal. Pois bem, se estamos falando de procedimentos, para os procedimentos, o Constituinte autorizou competência concorrente para União, Estados e Distrito Federal. Se estivermos falando de processo propriamente, competência privativa. Se estivermos falando de procedimento, competência concorrente. Beleza? Materinha meio chata hoje, né, gente? Mas com isso, nós fechamos aqui a introdução ao processo penal. Nós vamos tratar, na próxima aula, de uma matéria muito mais palpável. Vamos iniciar a matéria mais palpável, que é nós vamos ter a matéria mais palpável, que é o inquérito policial propriamente, é o nosso próximo tema. Vixe, Rodrigo, fazer um resumo de inquérito policial não é um negócio fácil, não, senhor. É isso, foi postado lá, e, na verdade, eu não sei se vocês têm acesso à aula das outras turmas, mas o tema já foi tratado não tem, né? Porque o tema já foi tratado. Eu vou ver se a aula está sendo lançada no YouTube, Rodrigo. Se estiver sendo lançada, aí ela já vai estar disponível lá. Beleza? Deixa eu fazer uma chamada rapidão aqui, gente. Vou fazer uma chamada considerando aqui a lista de vocês. Se não tiver qualquer das pessoas, eu indico. Vamos lá. Troquei de aparelho. Vamos lá. Prova do quê, Rodrigo? É prova aí da faculdade mesmo? Ô, meu filho, vai pensando, rapaz. Vai trabalhar não, que você vai ver. Se brota iPhone. Deixa aqui que eu vou interromper a nossa gravação aqui, gente. Diz que o pessoal estava falando